Flávia Lippe foi atrás de grandes mestres ancestrais para você aprender direto da fonte. Descubra como fazer parte desta mudança. Conheça A Equação. História e estratégias desses grandes sábios do mundo. A Equação veio para revolucionar e democratizar o acesso à ciência, à filosofia e às experiências de autoconsciência online. A Equação, a única calculadora de vida do planeta. Conheça mais. Olá, obrigada a você por me receber aí na sua telinha. Se você não me conhece, eu sou a Flávia Lippe, especialista em ciência e tecnologia humana. Você está em A Equação Web Talks, ao vivo toda quinta às 19 horas, na série especial Produtividade sem perder a saúde mental. Nessa série, convidamos mulheres que relatam com profundidade e coerência como conseguiram conquistar um espaço de liderança e construir uma carreira extraordinária. A nossa convidada de hoje é Luciana Hermann, estrategista de marketing e comunicação com mais de 25 anos de experiência. Ela é diretora de comunicação corporativa na maior fabricante de veículos do México, a Nissan. Também é conselheira do Comitê de Diversidade da empresa e implementou projetos para impulsionar o desenvolvimento do talento feminino, incluindo o compromisso da empresa com Women Empowerment Principles, da ONU. Paulista, ela acredita na comunicação como um meio para criar laços mais fortes e construir conexões entre as pessoas. A fortaleza de uma equipe, para ela, vem justamente da diversidade de personalidades, de culturas e de gêneros, que são fortes propulsores de ideias criativas e apoio mútuo. Vamos chamar a Luciana? Tudo bem, Luciana? Como tá? Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Flávia, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada também. Bom, a última vez que nos vimos foi no lançamento do livro, que já é um sucesso e um best-seller, né? Uma sobe a puxar a outra, volume 1. Exatamente. Já um grande no volume 2 e já estamos no volume internacional, né? Para quem não sabe, esse é o livro aqui, o volume 2. O volume 1 eu não tenho mais em casa. Eu acabei fazendo uma distribuição muito grande. Lotou. O livro em inglês eu vou receber só em Nova York, que eu estou indo para lá. A gente vai fazer o lançamento dele lá. E hoje eu queria conversar com você sobre curiosidades da sua vida, porque o livro conta muito sobre você. Inclusive, se vocês quiserem comprar o livro, vocês podem comprar o livro em qualquer livraria do Brasil e pelo site também. Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta. Quem disse que seria fácil? É uma ótima pergunta para começar. Muito interessante, Flá. Realmente a gente começa a nossa vida profissional muito cedo, começa um pouco sem saber exatamente o que a gente quer ou onde a gente pode chegar. E acho que ninguém tem ideia de tudo que a gente passa nesse processo, nessa trajetória da vida, tanto com desafios profissionais, como desafios pessoais também, com os quais a gente tem que conviver nessa trajetória. Realmente, a gente olha para trás, parece, poxa vida, passou tanta coisa e agora eu estou aqui, né? Virei diretora de comunicação numa marca internacional grande, um segmento muito competitivo, mais ainda num mercado diferente do nosso, falando em outro idioma, diretora de comunicação em outro idioma, né? Coisa que é também um desafio, mas olhar para trás depois de tanto tempo assim também é muito gratificante. Fala assim, sim, foram muitos obstáculos, não foi fácil, mas eu acredito que com motivação, com dedicação e, sobretudo, com muita disciplina, que é uma coisa que eu tenho assim muito como da minha característica, consegui, cheguei. E pronta aqui para seguir tocando muitos outros desafios que vêm pela frente. Qual que você acha que é o seu assim, maior poder, assim, quando você fala, esse é o meu superpoder? Qual seria o seu superpoder? Acredito que posso dizer que são alguns. Um deles eu estava mencionando, a questão da disciplina, até porque
Eu sou paulista, como você falava, mas eu tenho origem alemã, o meu sobrenome é alemão, e acho que eu herdei um pouco disso, dessa característica de disciplina, essa coisa da motivação, de você se pôr um compromisso, se pôr um objetivo, ir atrás e cumprir, e se dedicar até que aconteça, né? Eu sempre fui, desde pequena, eu sou a mais velha de uma família de 4 mulheres, então acho que também carrega um pouco dessa responsabilidade por trás, de ser o exemplo, de mostrar que se deve fazer as coisas corretamente. Então, eu sempre levei a disciplina como uma das questões assim fundamentais na vida pessoal, mas também na vida profissional. E isso me fez também perseguir com que tudo que eu fizesse no trabalho eu procurasse fazer com disciplina, com comprometimento, com dedicação, para ir alcançando os resultados que eu esperava. Eu mencionei uma das características. A outra, que eu acredito que também me ajudou muito na profissão que eu tenho, e no crescimento na carreira, é o lado humano, assim, de se interessar pelas pessoas, de se interessar verdadeiramente em conhecer as histórias, em conhecer as trajetórias, e acho que isso é até um dos motivos que nos levou a escrever esse livro, porque conhecer mais sobre gente, estar conectada, promover espaços de conexão é uma das coisas que eu gosto muito. E creio que desculpa que às vezes sai um espanhol, viu? Já são 8 anos morando fora do país e falando espanhol todo dia, então às vezes saem umas palavrinhas, desculpa. Mas acredito que, então, essa questão, esse lado humano de lidar com pessoas, de ter interesse pelos outros, me ajudou muito nessa posição que eu tenho hoje, porque eu trabalho com comunicação, afinal de contas, né? Uma diretora de comunicação que não gosta de pessoas não existe, não dá. E no fim das contas, acredito que isso faz a diferença no meu trabalho e me ajudou também a chegar até aqui. E o outro que eu diria seria um pouco desse lado de controle emocional, e acredito que é algo que eu tenho também como característica. Às vezes, assim, a gente se encontra em momentos super difíceis, tensos, e eu tenho uma habilidade de me concentrar e de fazer com que as coisas sigam fluindo com controle, com tranquilidade. Lógico, às vezes a gente sai do prumo, às vezes a gente tem os momentos de tensão, sim, mas acredito que eu tenho uma habilidade, assim, de me controlar com mais facilidade, e que também me ajudou em momentos importantíssimos. Por exemplo, logo que eu assumi a diretoria de comunicação aqui no México, isso foi mais ou menos em julho, agosto de 2019, 6 meses depois veio a pandemia, e eu estava ainda estruturando a equipe, traçando o plano, estratégia que a gente ia desenvolver para a marca, e de repente tive que lidar com uma situação assim totalmente atípica, em que dia após dia as notícias eram piores, a gente não via luz no fim do túnel, e eu tive uma habilidade assim também de trazer, mesmo nesse processo de incertezas, um pouco de claridade para poder comunicar melhor tudo que a gente observava da situação com os nossos funcionários, com os jornalistas, que também são parte da nossa audiência principal, tratando de levar um pouquinho de conforto, um pouquinho de tranquilidade com as informações que eu conseguia. Então, acredito que esse controle, essa capacidade de sair um pouquinho da situação, manter a calma, respirar fundo, também me ajuda bastante no trabalho. Se tivesse hoje uma pessoa assim em ascensão de carreira, querendo chegar como diretora de comunicação, como você chegou, o que você diria para ela? Interessante a pergunta. A primeira coisa que acredito que eu recomendaria é para manter muito foco naquilo que você quer. Eu sou uma das pessoas assim que
eu vejo um objetivo ou eu tenho uma missão e eu vou atrás. Eu procuro ser, né, até fazendo uma analogia aí com o mundo automobilístico, o mundo que eu trabalho, eu gosto de ser piloto, eu não gosto de ser o passageiro. Então, eu procuro tomar as rédeas realmente da situação e ir atrás. Sou inquieta, eu vou buscar solução, eu vou fazer pergunta, eu vou conectar com as pessoas para justamente conseguir traçar o rumo, traçar o caminho para conseguir alcançar o meu objetivo. Então, eu recomendaria ter esse espírito de determinação e foco na cabeça, que acredito que isso contribui em boa parte para chegar na missão, no objetivo comum. O que você não abre mão de jeito nenhum? Lu, você não abre mão na sua vida? Ai. Ai, várias coisas. Bom, eu adoro, assim, falando um pouquinho de lado pessoal, adoro viajar. Então, eu não abro mão de viajar e de aproveitar todos os momentos que eu tenho. Tem um livro que eu li recentemente que fala, o nome é A Sequência. E uma das coisas que ele diz é assim, você pode ter os seus objetivos. Muitas vezes eles podem demorar para chegar, mas o importante é você aproveitar a viagem, é você saber aproveitar cada momento. Então, por exemplo, se eu gosto de viajar, no meu trabalho eu tenho a oportunidade de viajar bastante. Sempre que eu viajo, eu aproveito para agregar algo na viagem, buscar algum conhecimento, ou ter contato com alguém, me conectar com enfim. As viagens que eu tenho sempre tem um motivo adicional, além de conhecer o lugar. Lógico, tem um momento que, assim, também viajar tanto é cansativo, ou muitas vezes tem que ir para os mesmos lugares, que também não é tão interessante. Mas eu procuro tentar aproveitar um pouquinho de cada um desses momentos. Você acha que a curiosidade é uma característica importante, então, para uma carreira como a sua? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E eu sempre fui bem curiosa, assim. Sempre queria saber, ok, e agora o que vem, como vai ser, qual é a visão, onde que a empresa vai, entender. Eu sempre, assim, gostei de ver notícias, isso é uma coisa importante, uma recomendação que eu daria. Se você quer crescer, procure entender um pouco, não só daquilo que você gosta, procure entender de coisas mais complexas também. Busque informação sobre política, busque informação sobre finanças, busque informação sobre outros mercados, né? Então, hoje, eu sou responsável pela Nissan mexicana, mas também tenho responsabilidade pela comunicação de outros 34 países na América Latina. Então, tem que procurar conhecer também sobre a cultura desses países, sobre o que gostam de fazer, sobre o que a audiência gosta. Essa curiosidade, especialmente na área de comunicação, é fundamental, porque você vai precisar se preparar para entrevistas com executivos, vai precisar preparar discursos executivos ou apresentações de negócios, tem que sempre tentar se colocar no lado da audiência e ter a curiosidade para saber o que será que a audiência está querendo saber agora, o que está acontecendo no mundo, que tendências tem, que a gente pode compartilhar uma mensagem que conecte com a nossa audiência. Então, a curiosidade, para mim, é um fator fundamental também nessa área. Lu, o que você acha que você mais... A gente sempre que ganha uma coisa, a gente perde outra coisa, né? A gente não tem como ganhar todas as coisas, né? A gente tem sempre abrindo mão de uma coisa para uma outra coisa. Verdade. Em nome do seu talento, o que você abriu mão? O que você perdeu? Vamos usar a palavra perdeu, apesar dela não ser muito adequada, mas você ganhou uma grande carreira. O que você perdeu? Eu perdi. Sim, a gente perde também, obviamente, mas a gente tem que saber lidar com essa perda da melhor forma possível. Eu diria que eu perdi muitos eventos de família, perdi muita atividade com amigos. Como eu moro longe do Brasil, e tenho minha família, tenho meus pais, estão lá, estou perdendo ainda, né, momentos de estar com eles,
momentos importantes em que sei que eles precisam de mim e eu não estou ali para poder dar toda a atenção, todo o carinho que eles merecem. Obviamente isso dói, mas uma das coisas que eu procuro fazer para lidar com isso pelo menos, é um compromisso assim, que eu tenho de mínimo a cada 6 meses, estar no Brasil e conseguir ficar 1 mês, pelo menos, estar junto. E antes, quando eu me mudei para cá, fazem 8 anos no total que eu estou fora do Brasil, mas nesse período eu morei também um pouco no Japão. Não era algo que eu planejava, que eu quisesse assim mudar de país e procurasse, porque eu sou muito família, sou muito de estar com amigos, e apesar de já ter uma irmã que morava fora, ter uma irmã que mora nos Estados Unidos, bom, todas as minhas irmãs moram fora, na verdade são 4, tá cada uma por aí. Todas moram fora, cada um está num país? Uhum. Teve um período na minha família que somos 3, era cada uma no país. Não é fácil de administrar. Então, uma das coisas que eu mais sinto falta, justamente, é desse contato próximo com elas, né? Com a minha família, com os meus pais. Eu acho que é a principal perda que eu tive nesse processo e que tento lidar com ela ainda, né? Porque sigo aqui, morando longe, são 10 horas de distância, não é algo que eu consigo resolver da noite para o dia. Óbvio, o WhatsApp ajudou muito, a comunicação por vídeo e etc., facilitaram bastante a vida de quem quer morar longe, quem busca isso. Mas realmente não é tudo, né? Eu imagino, assim, pelo menos pelo que eu escuto da minha audiência, eles ficam muito curiosos de saber como uma mulher consegue administrar todos esses pratinhos, né? Assim, filho, marido, casa, trabalho. Assim, soa assim, machista e patriarcal, né? A gente não imaginar que uma mulher consiga isso. Uhum. Mas a gente faz coisas que as pessoas não imaginam. Que foi tão naturalizado, né, o excesso para a mulher, uhum, que não parece que é um problema. Né? Outro dia eu estava lendo uma matéria explicando 2 coisas que eu achei interessante. Por que nunca pesquisaram um remédio efetivo para cólica? Né? Porque, eu vi essa matéria também. Sempre a maioria dos pesquisadores é homem. Não tive nenhum que tinha curiosidade de falar sobre isso, né? Verdade. E aí, quando existiu a primeira pesquisa, e agora está bastante avançada, com mulheres, porque, obviamente, tem essa dor, sabem o que é isso, descobriram que é uma dor, a dor da cólica é comparável à dor do parto. E as pessoas minimizaram tanto essa dor, quando a pessoa fala, me dá uma bolsa de água quente, eu não estou me sentindo bem, fala que é chilique, né? Então, é uma coisa, assim, interessante. E a outra coisa que eu ouvi também, né? Meu pai é médico, então eu estou sempre convivendo, a gente ainda trabalha junto, sempre em envolvimento com clínica e tudo. Um amigo médico falando, Flávia, o parto, seja natural ou seja a cesárea, na cesárea principalmente, né? A gente corta 7 camadas de pele, de carne mesmo, né? É uma cirurgia enorme, é uma coisa impossível. Ninguém ter compaixão, empatia e exigir que essa mulher, uma semana depois, esteja carregando esse bebê para cima e para baixo, visitas entrando na casa, e ela tendo que trabalhar e limpar a casa, e né, a gente sabe que tem maridos que não fazem o papel deles, né? Então, eu trouxe isso porque a gente precisa também tirar esse mito dessa Mulher Maravilha, que não acontece nada. Não acontece nada, é maravilha mesmo. E eu acho que seria interessante a gente falar para as pessoas mais jovens, as mulheres mais jovens, já que a gente, inclusive, faz parte de um movimento mundial, né, que é uma sobe e puxa a outra, como que você faz? Né, porque é uma carreira muito próspera, você tem família, você acabou de falar uma dor de uma família grande, como que você faz? Você planeja? Como que você faz?
Essa pergunta é bem interessante, né? Porque também é o tipo de pergunta que muitas vezes os homens não têm que se enfrentar com ela, né? Por que que teria que ser diferente para a mulher É, uma vida de executiva, de uma diretora, né? Deveria ser já normal e dividir as tarefas, as responsabilidades, etc. Mas a gente sabe que não é assim. Isso é histórico, isso é cultural, é um processo que vai levar muito tempo para ser resolvido. E a gente tem que conviver com isso da melhor forma e encontrar o equilíbrio que faz sentido para a gente em cada momento da vida. uhum. No meu caso, assim, foi interessante. Quando eu conheci o meu marido, ele era CFO numa multinacional e eu trabalhava como gerente de marketing na General Motors na época. E ele sempre foi um grande incentivador da minha carreira. Ele achava que eu tinha potencial para crescer, acreditou em mim e acabou funcionando como meu mentor também, além de marido. E ele é maravilhoso nesse sentido, de motivar, incentivar, me abriu as portas realmente para que isso acontecesse, porque em determinado momento de vida apareceu essa oportunidade aqui para trabalhar na Nissan do México, e ele falou, olha, se a oportunidade for boa para você e, e a proposta também financeiramente funcionar, eu topo mudar com você. Só vamos ver como que se resolve essa situação, né? Porque ele estava trabalhando. Então, eu mudei para o México, eu tinha um filho pequeno na época, ele tinha 2 anos, estava mudando de função, nunca tinha trabalhado na área de comunicação, mudando de país, administrando uma vida nova com um filho pequeno, e ainda com essa insegurança de saber o que vai acontecer, né? Eu vou passar a liderar a parte financeira da família, se ele tiver que pedir demissão, mudar, será que eu dou conta, não dou? Enfim, então eu tive que conviver um pouco, por um tempo, com essa incerteza, com essa insegurança, mas a vida é uma loucura, né? As coisas acabam se encaixando de alguma forma, porque aí justo uns 4 meses depois, a empresa que ele trabalhava passou por uma fusão, ele já não se viu dentro daquele novo contexto da empresa que ele estava liderando, praticamente ser comprada por uma empresa de outra cultura, com outras ideias, e aí ele tomou a decisão de pedir demissão e mudou comigo. Foram uns 6 meses assim, né? E nesse processo ele acabou me ajudando muito com as coisas da casa, a nos estabelecer, nos assegurar de que o nosso filho ia estar bem, que ele também pudesse crescer numa boa escola, que pudesse se adaptar bem no mercado novo, longe da família e tudo isso. Então, meu marido foi fundamental nessa fase de mudança, continua sendo, até, inclusive, por exemplo, quando eu tive que mudar para o Japão, que é um país onde a gente não tem ajuda mesmo, assim, nem em casa, nada. A gente pensa, Japão, super desenvolvido, tecnológico, você pode fazer compras pela internet super fácil. Aí você chega lá e você entra no site, é tudo em japonês. Aí você leva uma hora para conseguir entender como você faz para comprar uma fruta, né? Então, assim, nessas mudanças, o meu marido foi fundamental para me ajudar nesse processo todo, tanto de me estabelecer profissionalmente, quanto de a gente adequar a nossa vida. Agora, eu acredito também que, assim, sempre tem uma responsabilidade maior para o nosso lado. Então, hoje, agora que eu tô no México, bem ou mal, ele me ajuda, ele leva meu filho para o futebol, coisa que eu não posso fazer nas tardes, por exemplo, ele pega ele na escola, coisa que eu adoraria fazer, mas meu dia a dia é uma loucura, eu não consigo. Mas, por outro lado, eu tenho a responsabilidade de coisa da casa. Então, no supermercado, eu faço todas as semanas, né? As coisas básicas do lar. Tem alguém que me ajuda, obviamente,
Mas, preciso estudar com meu filho. Eu chego do trabalho, 7, 8 horas da noite, às vezes sento com ele, vamos lá, vamos ver a tarefa, vamos ver se fez tudo direitinho, né? Tem coisas que já estão no nosso instinto, que a gente sabe que tem que fazer. E por mais que a gente peça ajuda ou tente dividir, etc., a gente acaba se adiantando, porque meio que já está no nosso Parece que já chip, está no né? sistema, né? Mas aí, por exemplo... O chip já roda assim, já. Nascemos prontas, né? Mas aí, por exemplo, tem coisas que eu não abro mão, como eu te falei da questão do supermercado, eu odeio fazer supermercado. Então, eu aprendi a fazer pela internet. Aqui tem uma aplicação ótima, eu já praticamente tenho a listinha pronta, todo final da semana eu sento ali, olho o que eu somo, o que eu tiro, enfim, fecho e já. Então, fui encontrando formas de fazer as coisas para facilitar a vida, né? E também uma outra coisa que eu acredito que é fundamental, especialmente para, aqui deixando um conselho, caso alguém tenha interesse em uma mudança de país também, se arriscar numa jornada internacional, uma das coisas que eu acredito que é fundamental também é estabelecer a sua rede de contatos. Então, aqui, eu sou parte de grupo de brasileiros no meu bairro, aqui no México, sou parte de associações, enfim, eu fui me metendo em vários lugares, fui fazendo muitos amigos, eu não paro um fim de semana, sempre tem evento aqui, uma comunidade brasileira gigante no México, e isso me dá muito apoio também. Então, já tive situação que eu precisei viajar a trabalho, meu marido estava no Brasil, eu não tenho família aqui, precisei pedir ajuda para uma amiga. E nessas horas aparecem pessoas que são anjos, né, na nossa vida. Minha amiga ficou com meu filho por uma noite, tudo, a gente fica com o coração na mão. Mas tem situações, às vezes, que é necessário. E a gente precisa desapegar um pouco, aprender a lidar com tudo isso. Então, cada um tem que ir montando a sua fórmula secreta aí de encontrar o equilíbrio da forma que te deixe feliz, da forma com que você se sinta confortável, né? Lu, o que é o seu maior valor? O que você considera o seu maior valor? Valor de vida. Falei, esse valor de vida ou 1 ou 5, né? Assim, enfim, entre o que você... Energia positiva. Energia positiva. Eu acredito muito no poder do sorriso, da motivação. Sou sagitariana. Então, já nasci em festa, né? E eu acredito que isso é importante no nosso dia a dia, né? A vida é cheia de desafios pessoais, profissionais, e quanto mais a gente souber lidar com as coisas, com esse lado mais alegre, esse lado mais descontraído, sem carregar tanto o peso das dificuldades, melhor é. A gente sofre um pouquinho menos, digamos, né? Sempre tentar encontrar aquele lado um pouco mais contraído, o lado mais divertido das coisas. Tem uma situação difícil, chega com alguma coisa para romper aquela situação e faz as pessoas enxergarem as coisas de uma maneira diferente, uma maneira um pouco mais leve. Eu acredito que isso é importante na vida pessoal, na vida profissional. Do que você se arrepende? Pergunta boa. Tem algo, sim. Uma das coisas, e aqui vou abrir o coração, hein? Acredito que nessa busca por crescimento, por me desenvolver, por quebrar superar as minhas próprias barreiras, desafios, sempre fui uma pessoa muito tímida, assim, de pequena. Eu fui focada em crescer no trabalho. Eu busquei uma carreira de sucesso e queria trabalhar em corporação, queria trabalhar em empresa grande. Em um determinado momento, eu me lembro lá atrás, quando era trainee, um headhunter comentou com um grupo de trainees, falou assim, você tem que se colocar uma missão no futuro, né? Qual vai ser o seu quadrinho ali no escritório, que é onde você vai chegar? E eu falei, eu quero ser presidente de uma multinacional. Assim, né, trainee, pouco ambiciosa. Então, eu fui focando minha carreira, fui buscando isso. Quando
em um determinado momento eu me dei conta, eu estava com 36 anos, eu já tinha alcançado algo que eu buscava, que era ser gerente, fui gerente de marketing na General Motors, uma empresa onde geralmente demora, bom, na indústria automotriz como um todo, demora para você conseguir alcançar postos de gerentes, né? De gerente. E era uma das coisas que eu queria muito, me coloquei esse objetivo e consegui alcançar, e para mim foi uma grande conquista. Só que depois de um tempo eu me dei conta que eu já estava com 36 anos, meu marido ali começou a bater na porta e falou assim, olha, eu acho que está na hora de você começar a pensar em ter filho. E eu não falava no assunto, não falava absolutamente, não estava preocupada na minha carreira. E acredito que isso daí fez muita diferença. Se tem alguma coisa que eu pudesse fazer diferente, se eu fosse começar de novo, seria isso, ok? Eu alcancei o meu objetivo profissional, mas eu deixei um pouco em detrimento uma questão pessoal que é muito importante. Eu consegui, tive filho, graças a Deus, tive naturalmente, assim, não precisei fazer tratamento, foi de primeira, graças a Deus tinha saúde boa, mas eu sei que muitas mulheres às vezes passam por dificuldades e podia ter acontecido comigo, eu já estava com 37 anos quando eu tive meu filho. E eu sinto tanto isso que hoje em dia eu fico pensando, né, poxa vida, se eu tivesse começado mais cedo, talvez eu pudesse ter tido mais uma menininha que eu sempre quis. Eu tive Lorenzo, é lindo, maravilhoso, adoro ter menino, mas eu sempre fico pensando assim, a energia teria sido outra, talvez eu tivesse um pouquinho até mais de paciência para lidar com algumas situações, para brincar mais com ele, etc. Coisas que, assim, eu não faço muito. Por estar no momento de carreira, no momento de vida que não me permite. Então, se tem alguma coisa que eu teria feito diferente, seria isso. Ter começado mais cedo. Começado mais cedo. O que você diria para a Luciana de criança? Confie mais em você mesma. Sempre fui bem segura. Assim, de pequena, enfrentar medo, rejeição, esse lado da timidez, etc. E eu acredito, aí entra novamente o que eu estava comentando, né, o meu marido, que teve um papel fundamental nesse processo, o que ele fez comigo, basicamente, foi também me dar a segurança que eu precisava. Uhum. E assim, praticamente parei de ter medo de enfrentar as coisas, aceitei uma mudança de país, eu pensava que ia ficar, não sei, 2, 3 anos aqui, eu estou há 8 anos fora, acabei aceitando uma proposta completamente louca de ir para um país como o Japão, que é totalmente diferente, enfim, consegui superar os meus medos, não tirei minha timidez por completo, apesar de ser diretor de comunicação, eu tenho ainda o meu lado tímido, mas eu diria, não precisa ter tanto medo, vai atrás, seja firme, seja consciente da sua experiência, de tudo que você aprendeu, dos seus princípios, seus valores, e tudo isso conta. Então, essa seria a minha mensagem para mim mesma. É interessante porque a gente que trabalha em comunicação, né, a minha primeira universidade foi jornalismo, as pessoas não imaginam, né, que a gente pode ser tímida, né? Eu sou extremamente tímida. Eu sou talhada, eu sou treinada. Exato. A gente aprende, né? Porque... você é treinada, mas vira e mexe, você sabe que você tá, em algum momento você está agindo com aquela timidez que você guardou, né? Totalmente. Eu chego numa festa, por exemplo, não sou aquela pessoa que fica ali andando, falando com todo mundo. Não é assim, não. E eu também não. Eu gosto de conhecer as pessoas, mas eu não sou aquela que normalmente dá o primeiro passo. Eu preciso me sentir num ambiente seguro, preciso sentir conforto, que tenha uma possibilidade de troca ali, para então começar a me soltar. E aí, depois de um tempo, flui. Mas eu ainda tenho esse bloqueio. Eu acho que é característica, né?
da personalidade mesmo, acho que nem é um bloqueio nosso, é característico mesmo, né? Tem pessoas verdade, é que verdade. são, né, mais E a gente tímidas. aprende a conviver, aprende a lidar. Totalmente, totalmente. E tem hora que eu sei que eu tô sendo tímida em algum momento, e eu falo, respira, né, assim, tá tudo certo. Vamos Você lá. vai continuar sendo tímida, vai lá fazer o que você tem que fazer, entendeu? Não é? Né? E assim, já tive situação de ter que me apresentar em palco com 3.000 pessoas. E é aquela coisa, né? Bate o coração acelera, dá uns 2 minutinhos ali de ai, vai ou não vai, vai ou não vai, mas também depois que subo, Eu aí sou a eu mesma respiro coisa. fundo e vai. Eu também, eu vou de boas também. Bom, Lu, a gente está encerrando já, né? É um Passa papo de muito 30 rápido. minutos, é muito rápido, né? Mas assim você pode voltar mais vezes, né? Eu sei que a sua agenda também é muito apertada, eu não queria ocupar tanto a sua agenda, então eu te agradeço muito. Eu Eu é vou que fazer, agradeço. eu vou fazer um pequeno encerramento para poder fechar aqui e em breve a gente tem mais um papo. Eu quero te agradecer muito, realmente. Você é um exemplo, acho, para todas as pessoas que querem trabalhar com comunicação, da maneira como você vê a convivência humana, né? O quão importante para você isso. Eu agradeço muito. Acho que quem quer crescer na carreira tem aqui um pequeno livrinho com muitas anotações que ela pode fazer. Obrigada pela gente. Verdade. Muito obrigada para você também. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Acho super importante dar voz, dar espaço para essas histórias, para a gente poder aprender também com outras profissionais. Já vi outras entrevistas que você fez também muito interessantes, então realmente te felicito, né, por criar esse canal aqui para ter uma troca tão interessante. E um prazer enorme estar aqui com você e compartilhar, e que a gente siga compartilhando histórias. Nos vemos em breve, né? Em Nos agosto, vemos. aqui no Verdade, isso Brasil, e logo, mesmo. logo eu vou te visitar no México Já não vejo a hora. também. Muito obrigada, Obrigada. querida. Um beijão. Um beijo. Me cuida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E obrigada a você por nos acompanhar e até a próxima quinta-feira. Antes de encerrarmos, lembre de colocar o sininho para receber as novidades, chamar os amigos e salvar para anotar todos esses detalhes. Estamos em todas as redes sociais e é só nos seguir por aqui. Obrigada e até o próximo encontro. Eu quero te ver, hein? Avisa para a família toda que aqui tem coisa boa. Beijo. Tchau.